gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco a diferença entre sentimento e emoção. Eu já havia prometido esse tema já há um tempinho atrás e hoje a gente vai mais a fundo em como a gente pode trabalhar, como a gente pode viver de uma maneira mais inteligente com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então vamos lá, primeiro passo, o que é a emoção? A emoção está relacionada, gente, a uma maneira mais instintiva, é a nossa energia emocional. Então é aquilo que você, poxa, levei um susto, tô andando por aqui, vejo de repente piso num sapo, nossa, aquele, aquilo, aquela emoção, né? De pisar num sapo, de levar um susto, de alguma coisa acontecer. E aí, o que acontece, né? Vamos colocar uma situação hipotética aí no exemplo, numa casa aí mal assombrada, fui assustada aí por alguma coisa nessa casa e fiquei com aquele medo, certo? Isso é o quê? Emoção. Como é que isso vai repercutir, né? Olha que interessante. As mesmas pessoas podem ter passado pelas mesmas situações, vamos supor que tivessem duas pessoas nessa casa mal assombrada e as duas pessoas passaram por uma situação de susto. Uma pessoa, depois de um tempo, começa a rir da situação e a outra pessoa continua assustada, continua remoendo naquela energia mental, tá? Então o que eu quero falar pra vocês? Que o sentimento é a interpretação da nossa emoção. Então, assim, de uma forma instintiva, em vários momentos da vida, a gente vai ter coisas que, nosso coração palpita, a gente não, tá naquela ansiedade, aquele nível, vamos supor, se for um atleta aí, vamos supor, antes da Olimpíada, enfim, a pessoa fica naquela ansiedade, isso é emoção, ela não consegue controlar, não consegue, entre aspas, porque quando a gente vai a fundo e percebe que a gente pode definir os nossos sentimentos, na verdade é definir as emoções, Então assim, o sentimento é uma interpretação da emoção. Então eu sinto aquilo, que eu não controlo, aí eu defino a minha emoção. Então eu interpreto aquela emoção e nos meus sentimentos eu vou começar a olhar por um outro ângulo. Então eu vou começar a falar, poxa, tô aqui num período pré-olímpico, a minha ansiedade tá a 1000, emoção. E eu simplesmente eu vou definir a minha emoção. Eu vou ficar centrado, eu vou ficar calmo. Então eu consigo definir a minha emoção, eu consigo interpretar tudo isso que está acontecendo dentro de mim e é como se tomasse as rédeas da minha vida, Eu consigo ter mais poder nesse momento. Então é isso, gente. Eu quero sugerir aqui nesse momento que não só que a gente coloque em prática, coloque em ação essas pequenas dicas, Você vê uma coisa assim tão sutil entre sentimento e emoção, que inclusive quem fez e quem fala sobre isso é o Brendon Burchard, tá no livro dele sobre alta performance, e eu só tô compartilhando aqui com vocês um detalhe sutil que eu achei muito interessante. Então, a partir do momento que eu quero colocar e sugerir para você colocar em ação essa pequena dica, ou seja, retomar as rédeas da sua vida, definir as suas emoções, tendo uma interpretação sadia, eficaz e eficiente das suas emoções. É isso. Um beijo, fiquem com Deus.